FM. Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Neste domingo, às 18 horas, na Universitária FM, o programa Realidades. O cotidiano à luz do saber, um programa de debate sobre temas polêmicos da atualidade. Apresentação, professor Marcelo Belizoli. Realidades, domingo, às 18 horas. Acesse todo o conteúdo em vídeo da nossa rádio pública a hora que quiser, direto no YouTube. Se inscreva no nosso canal, youtube.com/99 Universitária. Programas especiais, entrevistas e apresentações musicais exclusivas. O rádio como você nunca viu. youtube.com/99 Universitária. Universitária. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvinte da Rádio Universitária 99.9 FM e da Universitária Paulo Freire 820 AM. Começa agora mais uma edição ao vivo do programa Fora da Curva. Eu sou Maria Eduarda Rocha, jornalista e professora do Departamento de Sociologia da UFPE. Nesta 7ª temporada, eu vou estar com vocês na quinta-feira, depois de um ano afastada para a realização de uma pesquisa. Como você sabe, aqui no Fora da Curva a gente joga em todas as posições, né? Sala de aula, pesquisa, programa de rádio. E apesar da correria, eu estou muito feliz de estar aqui de volta com você. Feliz também porque hoje é o Dia Mundial do Rádio e aniversário do Fora da Curva. Nós entramos no ar no dia 13 de fevereiro de 2017, com disposição de falar o que a maioria cala. E seguimos em frente. Como você sabe, Fora da Curva é transmitido pela nossa página do Facebook e fica no endereço facebook.com/programa Fora da Curva. Também estamos transmitindo pela página da Rádio Universitária em facebook.com/99 Universitária. Lá é nosso canal principal de interação e você pode mandar perguntas e comentários para nossos convidados aqui no estúdio. E o ano começa, mas a fila não anda. No mês passado, já havia quase 2 milhões de pedidos de concessão de aposentadorias e benefícios na fila do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. Essa fila é o resultado, entre outras coisas, da reforma da Previdência aprovada em novembro do ano passado. Muita gente entrou com pedido de aposentadoria para não ser prejudicada pela reforma e os sistemas do INSS não foram atualizados com as novas regras a tempo. A falta de funcionários, que já era um problema antes da reforma, agravou ainda mais o quadro. Mais uma vez, quem paga o pato são as brasileiras e brasileiros. Com as novas regras da Previdência, muita gente não vai conseguir atender às exigências para se aposentar. Para completar, mesmo quem já conseguiu esse direito, sofre agora com espera e, por hora, não tem perspectiva de acabar. Por isso, Fora da Curva de hoje pergunta: por que ninguém pode se aposentar? Para entender melhor essa crise no INSS e discutir as soluções possíveis, nós estamos no estúdio com Ana Cláudia Arruda, presidente do Conselho Regional de Economia de Pernambuco e integrante da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia. Bom dia, Ana Cláudia. Seja bem-vinda. Bom dia, Eduardo. Obrigada pelo convite. Também está com a gente a advogada Chinaide Mafra, professora de Direito Previdenciário e vice-presidente da Comissão de Seguridade Social da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Seja bem-vinda, Chinaide. Bom dia, bem-vinda. Obrigada. Mais uma vez um prazer estar aqui no Fora da Curva. Prazer é nosso. Bom dia, ouvintes. Prazer é nosso de receber você mais uma vez. Nós também convidamos Luiz Eustáquio, o coordenador-geral do Sindesprev Pernambuco. É o sindicato que representa os trabalhadores da Previdência Social. O Sindesprev realiza amanhã atos simultâneos em várias agências do Grande Recife, exigindo a realização de concurso público para o INSS. Luiz teve um probleminha, provavelmente, de trânsito nessa cidade louca e ainda não conseguiu chegar, mas ele deve estar chegando. A gente pode começar, então, perguntando a você,
Schneider, o que está acontecendo? Por que essa fila não anda? Na realidade, Eduardo, essa pergunta é aquela pergunta que não quer calar, né? O que é que está acontecendo? Porque melhoraram o sistema digital do INSS. Eles, desde o ano passado, começaram dia após dia a melhorar o Meu INSS, que é o aplicativo hoje utilizado para as concessões de aposentadoria. E teve um período que a gente até achou que ia engatar. Mas, depois da reforma, especialmente, as coisas travaram totalmente. O que é que aconteceu? Antes da reforma, muitos servidores do INSS já se imaginando perder algumas funções, até porque, com a reforma, o servidor público não teria mais abono de permanência e ele precisaria realmente se aposentar. Então, não haveria mais vantagem você se aposentar e continuar trabalhando. Então, houve uma enxurrada de pedidos de aposentadoria. Foram quase 6 mil, né, no ano passado. Exatamente. Então, já houve um desfalque muito grande em agências que já tinham poucas pessoas trabalhando. Fora isso, agências foram encerradas, virou-se uma fila nacional. Então, eu entro com meu pedido de aposentadoria em Recife e vai ser avaliado por uma pessoa no Paraná, no Rio Grande do Sul, no Amazonas. Então, terminou gerando uma fila que hoje é de quase 2 milhões de processos acumulados. Inclusive, salário e maternidade, que é algo que era muito simples. Por quê? Eu entrava no sistema, e eu fiz isso quando eu tive meu filho, há 2 anos atrás. Entrava no sistema, juntava lá, digitalmente, a certidão de nascimento. Isso era apreciado rapidamente, não tem o que discutir, né, no salário e maternidade. Não tem prova, não tem mais nada. E era concedido. Em 45 dias eu recebi, salvo engano, 45 a 60. Hoje em dia, esses prazos estão ultrapassando os 60 e as pessoas estão passando necessidade, porque salário e maternidade é salário alimentar. Então, as pessoas estão com filhos recém-nascidos e sem benefício previdenciário e sem perspectiva de recebimento, porque a fila simplesmente não anda, não tem funcionário, e agora a expectativa de contratação de militares, que é algo para a gente discutir aqui também, né? Pois é, era isso também que a gente já podia começar puxando, né, esse fio aí, a proposta do governo de militarizar o atendimento, de convocar militares da reserva para prestar esse atendimento. Uma primeira pergunta, por que não convoca servidores do INSS aposentados, né? Tem um efeito aí que a gente não consegue entender, por que são militares? Segundo lugar, esses militares têm competência técnica para fazer esse serviço de analisar esses processos? Com relação aos servidores, né, aposentados do INSS, seria a melhor saída, né? Como a gente já vinha conversando antes do começo do programa, mesmo os servidores do INSS têm uma dificuldade técnica em compreender a legislação, porque, Eduarda, a legislação ela é muito complexa. A gente tem uma instrução normativa, que é a Instrução Normativa 77, a Lei 8.213, o Decreto 3.048, fora diversas legislações esparsas. Então, não é um assunto simples de ser entendido. E os próprios servidores do INSS, com anos de casa, davam e dão decisões totalmente incongruentes, descumprindo a própria legislação interna. Imaginem pessoas que não têm nenhum treinamento e que vão chegar hoje para avaliar o seu benefício previdenciário. Será que a gente vai ter algum tipo de justiça ou simplesmente uma demanda de indeferimentos? Na realidade, o que eu vejo é que o processo administrativo deveria fluir. Quando a gente viu o Meu INSS crescendo, inclusive pela OAB fizemos vários cursos, né, estimulando que os nossos colegas começassem a utilizar o sistema administrativo, porque a gente quer tirar o gargalo do judicial, ninguém quer judicializar, a gente quer resolução administrativa. Mas, infelizmente, do jeito que anda, a tendência é abarrotar ainda mais o sistema judiciário. É como se a burocracia fosse utilizada como uma barreira para que as pessoas não conseguissem os seus direitos, né? Concordo. Isso é uma coisa muito complicada, porque num contexto em que a gente está tendo no Brasil um ataque sistemático aos direitos sociais, isso é muito complicado. Ana, será que a gente não pode estar vendo nesse episódio, que é um episódio devido a causas mais pontuais, né? Que são a aposentadoria, essa corrida pelas aposentadorias, tanto por parte dos usuários comuns, vamos dizer assim, do INSS, porque também tem uma demanda aí, que é uma demanda, vamos dizer assim, reprimida das pessoas que estão se apressando para não perderem seus direitos com a reforma da Previdência, tanto as pessoas comuns quanto os próprios servidores do INSS. Então, tem uma congruência aí, uma confluência, vamos dizer assim, de fatores, né? Que está gerando essa fila. Mas esse episódio pontual, que está fazendo as pessoas perceberem o que se deparar
com a ausência do direito à aposentadoria, será que isso não pode ser, vamos dizer assim, um aperitivo do que será a situação futura da população brasileira? A gente não pode entender, como esse exemplo que Schneider trouxe aí, das pessoas, das mães, que não estão conseguindo ter em tempo hábil atendidos o seu direito ao salário maternidade. A gente não pode perceber nesse episódio o que poderá ser o futuro da população brasileira de não conseguir se aposentar simplesmente? Olha, na verdade, o que a gente tem aí é um processo realmente complexo, né? A questão da reforma tributária, lá no nascedouro dela, que já há mais de 4 anos se vinha discutindo, ela surge e foi aprovada num ambiente muito complexo e complicado do ponto de vista político, não é? E a gente poderia dizer até dentro de uma atmosfera quase que terrorista, né? Dizer ou aprova a reforma, ou a gente não cresce, ou não tem crescimento, ou não tem emprego. Então, eu acho que essa falta de estrutura esses problemas estruturais hoje, operacionais que estão acontecendo, pode ser reflexo também, não é, desse clima, né, que foi instalado no país em torno dessa reforma, que ainda não foi muito bem deglutido, eu poderia dizer, pela população. Na verdade, há uma atmosfera de corrida, né? Ou eu me aposento, ou eu vou terminar numa pobreza absoluta, ou eu vou terminar numa situação crítica, né, num empobrecimento gravíssimo. E isso realmente acelerou os processos, não é, de aposentadoria, e aí a estrutura operacional, me parece, não está sendo suficiente para aportar, nesse momento, essa corrida, né, dentro dessa atmosfera, eu diria, de terror, né, que está se instalando com relação às perspectivas futuras, né, e que a gente sabe que não são muito boas. Não é? Ela mexe muito e aí eu não sou contra a reforma da Previdência, na verdade todos os países do mundo fazem suas reformas, mas se a gente for entrar no mérito dessa reforma, ela atinge fundamentalmente as populações menos favorecidas, que com certeza é essa que está correndo aí na porta do INSS com medo de perder essa renda e ter essa seguridade tão importante, né, para a sua sobrevivência e a sobrevivência das famílias. Eu estava vendo um dado que hoje nós temos 40 milhões de pessoas no INSS. Se a gente pensar direitinho, se cada pessoa dessa tiver 2 dependentes, são 120 milhões de pessoas que hoje dependem da Previdência Social, que é uma parcela significativa da população brasileira e que recebe até um salário mínimo, né? Então, a gente tem um contingente muito grande, mas as perspectivas que estão se aposentando também, tem aí os aposentáveis, né? Eu acho que é importante também a gente pensar nos inaposentáveis, que são e que vêm aí a reboque da reforma da Previdência. E da reforma trabalhista também. Reforma trabalhista. Na verdade, a gente tem aí um grupo muito grande de inaposentáveis que estão na essência, eu diria, da reforma previdenciária atual, que estende o tempo de serviço, estende a idade, não é, por mais 2 anos, no caso da mulher, 62, não é, o homem 65, mas para quem quer receber integral são 40 anos de contribuição, e a gente sabe que hoje, com a estrutura de funcionamento da economia, da estrutura produtiva, da estrutura econômica, é muito difícil você ter um trabalho, né, ininterrupto de 40 anos. Ainda mais com a perspectiva de vida em certas regiões do país, né? Exatamente. Então, você tem isso. As pessoas não vivem no Brasil, elas não têm a mesma perspectiva de vida conforme as classes sociais, as regiões, as condições de moradia. Não tem as mesmas condições sociais de acesso. Uma pergunta simples, assim, que você falou que a reforma é necessária, que todos os países precisaram enfrentar a questão demográfica, né, do envelhecimento e tudo mais, da diminuição dos jovens, da faixa etária que contribui, o aumento da faixa etária que precisa ser sustentada pelas aposentadorias. Uma pergunta simples. A reforma, tal como foi feita no Brasil, atacou o privilégio daqueles que mais oneram o sistema? Não, a gente sabe que não. Ela foi em cima realmente dos funcionários, eu diria do INSS urbano, né, dos profissionais do setor privado urbano, não é, onde houve, na verdade, é a classe que mais
vai sofrer com isso, sobretudo quem está entrando no mercado de trabalho. São 40 anos de recolhimento, com idade, né? Então, ela mexe com essas duas composições. É quase impossível isso, né, do ponto de vista que a gente conhece da estrutura brasileira de funcionamento da economia, e não atacou os privilegiados, que seriam os militares, que ainda continuam com suas idades, com 44 anos de idade, ele consegue se aposentar, me parece, os militares. Não ataca o judiciário, que permanece com os seus salários integrais, e não ataca mais os auxílios de moradia, que corresponde quase a uma aposentadoria integral do INSS, de um trabalhador que vai trabalhar 40 anos, né, vai estar 40 anos na ativa. Né? Se a gente pensar do ponto de vista do judiciário, só o auxílio moradia é quase R$5.000, que corresponde, fora os salários integrais, acima, muitas vezes, do teto. Né? Então, não ataca os problemas centrais. Né? Não, a questão do Estado e município também ficou de fora, que é um outro problema que teria que ter sido encarado. É difícil, do ponto de vista político, por parte dos governadores, dos prefeitos, dos municípios, mas que não foram atacadas. Então, a gente tem aí e aí, quem sofreu o ataque direto? Foram os trabalhadores mais frágeis, do ponto de vista de defesa dos seus interesses sociais. Schneider, você que acompanha muito de perto a luta das pessoas por esse direito, como é que você vê essa reforma do ponto de vista da justiça social? Eduarda, eu vejo de uma forma muito negativa. Ontem eu até atendi, isso acontece todo dia, né, o dia todo nos meus atendimentos. Um rapaz de 32 anos descobriu recentemente uma doença renal. E vejam a injustiça, ele tem 8 anos de tempo de contribuição e se ele conseguir hoje uma aposentadoria por invalidez, ele vai receber 60% do valor que ele teria direito. O salário hoje dele é quase 4.000, 60% dá R$2.400. Hoje ele recebe um auxílio-doença. O auxílio-doença dele hoje é 4.000. Mas se eu consigo um benefício, em tese, melhor para ele, que seria uma aposentadoria por invalidez, ele vai perder R$1.600. Então, veja a incongruência. Como é que o sistema faz de uma forma que uma aposentadoria por invalidez ela é mais negativa, porque se eu tenho uma aposentadoria por invalidez, eu estou muito pior do que eu estaria se recebendo auxílio-doença. E eu vou receber menos do que eu receberia um auxílio-doença. Por outro lado, se eu tenho uma aposentadoria por invalidez decorrente de uma doença ocupacional ou acidente de trabalho, eu recebo 100% da minha média. E o outro, que é uma doença comum, recebe 60%. Então, não existe justiça social. Eu posso, inclusive, ter uma doença ocupacional, tipo Lerdort, que não tem a ver com o meu trabalho, eu vou receber 60%. Você, como é jornalista e digita o tempo inteiro, conseguiu que essa doença fosse considerada doença do trabalho. Você recebe 100, eu recebo 60, e a gente tem a mesma doença. É justo? Onde é que está aí o equilíbrio? Onde é que está a justiça social? Então, a reforma veio para aprofundar essas diferenças. A gente vai ter que correr muito para o judiciário, que eu acho sempre a pior saída. O judiciário fica aborratado. Quando ele percebe que existe uma demanda muito grande, ele também fecha as portas, porque existe, lógico, né? Não sejamos inocentes. Uma orientação, o Dias Toffoli estava aqui recentemente, acho que 2 meses atrás, conversou com o presidente do TRT, conversou com o presidente do TJ, conversou com o presidente do TRF. Qual é a orientação que ele está passando? Então, hoje a gente vive uma época de empresariado. A justiça do trabalho hoje é pró-empresa. Tudo vem se movimentando em torno dos empresários. E, de fato, é um governo para a empresa e não para o segurado, não para o pobre, de uma forma geral. É para a classe rica, né? É engraçado porque é trágico. Porque tem um debate no Brasil, desde os anos 80, tem um debate como o problema do acesso à justiça é um gargalo para a democracia no Brasil, né? Porque o acesso à justiça é muito desigual no Brasil. As pessoas que têm mais escolaridade, que têm mais recursos, que têm mais tempo. O acesso à justiça demanda tempo. Você precisa de tempo para correr atrás dos seus direitos, né? Quantas vezes a gente não é lesado por uma empresa? Eu estou com uma empresa de telefonia aí que está me importunando, porque está me cobrando um serviço que eu não consumi. E eu que tenho escolaridade, tenho renda, tenho meios de me defender, estou pensando 30 mil vezes antes de correr atrás dos meus direitos, porque não tenho tempo. Você imagina, então, as pessoas que são mais desprotegidas.
O acesso à justiça no Brasil é profundamente desigual. Na medida em que você judicializa, na medida em que o Estado não assume o seu papel de defender o direito das pessoas que mais precisam de proteção diante desses interesses gigantes que são os interesses empresariais, pelo contrário, o Estado encampa esses interesses como sendo os seus, em que mundo a gente vive? É a lei da selva, não é isso? Com certeza. É realmente uma situação complicada. Eu costumo comparar, eu já fui dentista e já dei muito plantão no HR, e eu costumo comparar o INSS com a recepção do HR. Eu considero o INSS, a sala de espera, pior do que a emergência do HR. As pessoas estão ali mortificadas, desesperadas por um benefício para comer. Um salário mínimo é alimentar. E chega lá e é maltratada pelo perito, é maltratada pelo servidor que grita, que é grosso e que pega uma pessoa que não sabe argumentar. Então, se eu sou ríspida com você, e a gente entra na questão do militar, se o servidor de hoje já tem um treinamento para espantar o segurado, imagine os militares que, por natureza organizacional, já é muito mais ríspido. Será que essa militarização do INSS tem o objetivo de afastar o segurado? É quase que um indeferimento tácito. Nem vem aqui que a gente vai indeferir. Então, eu percebo uma negativa. Eu não gosto de ser pessimista, né? Eu até me considero muito otimista. Mas a realidade dos fatos tem confluído para uma situação muito ruim. E aí, muitas vezes, aquele servidor que tem alguma empatia e alguma sensibilidade adoece, né? Eu estava vendo um dado que 20% dos servidores em São Paulo, dos servidores do INSS em São Paulo, estão em licença por razões de saúde, né? Porque você imagina também você ter empatia e sensibilidade vivendo num contexto desse, que você está sendo colocado ali para barrar o direito das pessoas, né? Isso é muito complicado. Mas voltando à questão da fila, o que resta para essas pessoas fazerem? Recorrer ao judiciário, esse mesmo judiciário que está sendo orientado, de certa maneira, está sendo orientado a, de certa maneira, construir outro gargalo. Se o INSS já é um gargalo, o judiciário vai se tornar outro gargalo, mas ainda assim é o que resta para as pessoas? Maria Eduarda, infelizmente é esse o caminho. A gente vem entrando com mandados de segurança para que seja cumprido o devido processo legal do processo administrativo, que são 45 dias para apreciação de um pedido. Tivemos alguns indeferimentos no começo, mas agora os juízes começaram a acatar. Mas recentemente a gente teve uma reunião com um coordenador do juizado, ele fez: minha gente, para de entrar com tanto MS, tá abarrotando, né? Me ajuda. Mas a gente fez: doutor, ou a gente entra, ou o nosso cliente vai passar fome. A gente não tem o que fazer. Inclusive, a OAB entrou recentemente com mandado de segurança coletivo para tentar resolver a questão de uma forma geral. Porque uma coisa sou eu entrando, é você entrando, outra coisa é a OAB, como instituição, entrando e discutindo diretamente com o INSS. A gente ainda não teve decisão, está na fase inicial, ainda instrutória, mas esperamos que tenhamos algum resultado. E a OAB também, as entidades todas, estão sempre conversando com a INSS, estão sempre tentando resolver isso administrativamente, porque a gente que é advogado sabe que a via judicial é a pior e a última instância. Se a gente puder resolver isso amigavelmente, né, administrativamente, é óbvio que é o melhor caminho. Mas para quem está na fila, infelizmente, tem que judicializar. É uma marca, né, do ciclo neoliberal, é o fato de que as disputas e a luta, ela se individualiza, né? Existe um certo enfraquecimento da dimensão coletiva da luta, né? A gente só pode lutar individualmente. Justamente essa dimensão coletiva se perde. Por isso que é tão importante, né, que as pessoas se agrupem para que percebam que as outras pessoas estão passando pela mesma situação e que essa solução possa ser dada coletivamente. Não pode haver uma resposta jurídica coletiva, não pode haver Eu não sei se eu ainda estou sendo muito poliana de acreditar que o judiciário brasileiro, nessa atual conjuntura, pode dar uma resposta coletiva, mas o judiciário brasileiro não pode fazer nada para que o governo responda a uma demanda e a um direito que é da população brasileira como um todo? Olha, não há, sei lá, um termo de ajustamento de conduta não cabe nesse caso? Pode falar. Eu particularmente acho que o judiciário ele não está muito preocupado. Ele está a reboque do processo e está muito mais preocupado em assegurar as suas aposentadorias e os seus benefícios e suas vantagens, né?
Agora, o que a gente tem aí são os aposentáveis, né? Se os aposentáveis estão sofrendo essa crise, né? Isso é para pessoas que já adquiriram direito, na verdade, e estão aí tentando trabalhar os seus processos de aposentadoria. Mas a gente tem aí uma população enorme, né, dos inaposentáveis, né, que vai ser gerada, sem dúvida nenhuma, a reboque dessa reforma previdenciária, que esse grupo de pessoas, né, que nós temos aí de uma população gigantesca que vai ter aí que comprovar 40 anos de recolhimento ininterrupto e mais tendo a idade e as composições da idade 62 para mulher e 65 para homem, para assegurar o que se chama a aposentadoria top de R$5.800. Então, a gente tem aí, isso é para quem trabalhar 40 anos, né? Fora o pessoal que vai entrar aí com apenas um salário mínimo, que quem está entrando no mercado de trabalho terá que comprovar 20 anos ininterruptos de trabalho formal, não é? Com 62 anos para mulher e 65 anos idade limite para homem, idade mínima para homem. Então, o que a gente tem... E aí, quando a gente faz uma leitura, né, desse processo, né, da reforma, o que se observa é que não houve um debate aprofundado, não houve, na verdade, um trabalho com calma. A população foi induzida a um erro também. A população brasileira, ela também entrou nessa onda de que, olha, as celebridades dizem, na reforma, sem a reforma da Previdência, o país não anda, não vai haver crescimento econômico. Era até um terror, né, Ana? Se dizia, não, olha, ou vai ou racha. Se não tiver a reforma, você não vai se aposentar. Não só isso, mas também a reforma vai resolver o problema estrutural, não é, de crescimento, e a gente sabe que não. Né? O problema do crescimento da economia brasileira depende de outras variáveis, né? Como, por exemplo, as expectativas futuras dos agentes econômicos na retomada da economia. O que não está claro ainda, né? Nós ainda estamos no chamado voo de galinha de 2%, a taxa de projeção do próximo ano, que não recupera o que foi queimado em termos de ativos e de emprego nos últimos 4 ou 5 anos. Quer dizer, as sinalizações não são muito boas. Por outro lado, também o governo, ele não tem um cálculo, não tinha no ato da concepção da reforma da Previdência um cálculo atuarial dos impactos, né? O que se diz é que o impacto de 1 trilhão, né, ao longo de 10 anos, e a gente sabe que quem vai pagar esse 1 trilhão, na verdade, quem vai contribuir é a população mais frágil, né, 90% vem da Previdência do INSS. Então, a gente tem esse quadro aí complexo, eu diria, né, que vai ser necessário muita economia política, né, para tratar disso. E aí o que a gente chama atenção, e você colocou aqui, é a questão das associações, das entidades de classe, de como nós vamos, na verdade, nos munir, não é, de pessoas, de grupos, né, de coletivos. Né? Eu represento também a ABED, que é a Associação Brasileira dos Economistas pela Democracia, uma associação nacional, onde nós estamos questionando tudo isso. Né? E esperamos que haja revisões, inclusive, desse processo ao longo dos próximos anos. Né? Vamos esperar. Esperamos que não demore 20 anos como no Chile, né? Sim. E esperemos também que não seja... Bom, a sabedoria popular nomeou essa reforma do programa Minha Cova, Minha Vida. O Fora da Curva de hoje vai para um rápido intervalo e volta já discutindo a crise da Previdência Social. Continue com a gente na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Universitária FM 40 anos. O futuro a gente faz com você. Brasil Instrumental. Eu, Carmen Delpino, converso com artistas que fazem o melhor da produção instrumental brasileira. Dos jovens talentos aos profissionais que fizeram história nessa área. Brasil Instrumental, todo sábado, a partir das 11 da manhã, aqui na Universitária FM 99.9. Dicionário da Música. As vidas e as obras dos nomes da música nacional e internacional, todos os domingos, às 3 da tarde, com a apresentação de Rodrigo Mesquita, aqui na Universitária AM e FM. Você sabia que é possível encaminhar o seguro-desemprego de casa, pelo computador?
funciona assim. Logo após receber a documentação para o seguro-desemprego, o trabalhador pode fazer o pedido pela internet, pelo site https://empregabrasil.mte.gov.br. No site você preenche o formulário que hoje é respondido no Cine. O prazo de 30 dias para receber o benefício começa a contar a partir deste momento. O trabalhador ainda precisa comparecer a uma agência do Cine pessoalmente para evitar fraudes. Mas o atendimento é mais rápido e o prazo para receber o dinheiro também. Você encontra mais informações no endereço na internet trabalho.gov.br. Todos sábados às 19 horas. Programa Na Agulha, com Marco Delata e Rodrigo Pires. Trazendo o chiado do vinil, em pérolas garimpadas, diretamente na discoteca da Rádio Universitária, 99.9 FM. Embarque nesse trem azul, e curta essa paisagem insonora. Atenção! Em 2 quilômetros, acesse a via local. Até chegar lá, salve a 99.9 no seu rádio. É mais cultura, informação e boa música. Universitária FM, a nossa rádio pública. Você chegou ao seu destino. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. O programa Fora da Curva está de volta e hoje estamos discutindo a crise na Previdência Social e os caminhos para que requerimentos de aposentadoria e benefícios empacados no INSS possam ser atendidos. Estamos no estúdio com Luiz Eustáquio, coordenador-geral do Sindisprev, Pernambuco, que acabou de chegar. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado, Maria Eduarda. Obrigado a todos que fazem o Fora da Curva e a você, ouvinte, que está ligadinho aqui nesse programa maravilhoso. Com Ana Cláudia Arruda, presidente do Conselho Regional de Economia de Pernambuco, integrante da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia, e com a advogada Schneid Mafra, professora de Direito Previdenciário e vice-presidente da Comissão de Seguridade Social da Ordem da OAB. E antes de retomar a conversa com nossos convidados, vamos saber o que os ouvintes estão falando sobre o assunto de hoje em nossas redes sociais. Larissa Evelyn, estudante de jornalismo, vai trazer um comentário de um ouvinte. Seja bem-vinda, Larissa. Obrigada. Elisângela Valéria Azevedo comentou no nosso Facebook, abre aspas, logo os militares que vão cuidar da aposentadoria do povo, logo eles que estão protegidos pelo desgoverno e cheios de regalias e favoritismos, o Brasil dos brasileiros está nas mãos de carrascos, fecha aspas. Então, Luiz, vamos começar comentando essa opinião do ouvinte? A ouvinte realmente ela foi bastante profunda no sentido que ela não questiona apenas a presença dos militares no INSS. Ela faz uma reflexão e diz que os militares foram privilegiados na reforma, eles estão tendo tudo na reforma, de benefício para eles, e eles vão, e o governo diz que eles vão lá cuidar daqueles que não tiveram nada. Uma coisa meio, mas normalmente é assim, né? Um pequeno grupo tem tudo e todo o restante de repressão, quando você fala, cuida do muito que não tem nada para que ele fique ali no seu cantinho e tal, para que possa continuar tudo bem, parecendo que está tudo bem. Mas para falar de militar no INSS, primeiro a gente, pessoalmente, todos nós, eu acredito nisso, todos nós, pessoalmente, nós não temos nada contra militar. Militar tem um papel na sociedade. O papel dele é das Forças Armadas garantir a sociedade, garantir a segurança do país. Esse é um trabalho deles. Daí para ir para o INSS, daí para ir para as agências do INSS, inicialmente 7 mil militares, fazer o quê no INSS? Porque lá não tem guerra. Lá é um lugar de garantir direito. Eu não entendi.
Se dissesse, os militares vão para a fronteira, tal, aí eu entendia. Mas o militar no INSS, eu não entendi. Mas a questão maior é e o que fazer? Porque é o seguinte, o serviço é prerrogativa dos funcionários de carreira. Então, eles não vão fazer o serviço. Então, o que está indo fazer os militares? E a grande ideia do presidente de mandar os militares fazer o trabalho que hoje quem faz são os estagiários. Tira cópia, o trabalho de estagiário, inclusive eles não podem fazer análise dos processos. Não vão para lá analisar o processo, vão fazer atendimento. O que faz o estagiário... Que é o gargalo, é a análise dos processos. O que está faltando é quem analisa o processo. Entendeu? Ele nem sabe, nem pode, nem sabe fazer. A questão não é que eu estou falando. Se fosse uma coisa de fronteira e tal, eles sabiam fazer. Mas lá não é. Então, quer dizer, eles vão para lá, para o lugar dos militares. Inclusive, quando a gente fala de dar oportunidade aos jovens, a gente está pegando pessoas que já se aposentaram, que já têm alguma renda para ocupar a vaga do seu filho que você está me ouvindo, do jovem que estava ali, entendeu? Inclusive, o INSS já não renovou a metade da quantidade de estágios que eles têm. Então, na verdade, vão estar ali tirando cópia, inserindo o processo desta forma. Então, esse é o papel, eu acho um papel muito pequeno para o militar. Eu acho até um desrespeito ao militar. Só dando um dado, né, Luiz? Custando 130 milhões em 9 meses. Eu diria que é pelo menos 8 vezes mais caro do que o INSS pagava ao estagiário. Por um. O valor que ele pagava ao estagiário, para o militar fazer o mesmo serviço do estagiário, é 8 vezes mais caro. Então, primeiro ele dizia que os militares iam resolver. Depois caiu a ficha que o governo sempre faz marketing. Isso, para mim, é um grande marketing. Para depois, porque que vai resolver a questão do INSS, vai. Mas quem resolve o INSS são os funcionários do INSS. É por isso que vocês vão fazer esses protestos amanhã nas agências para pedir concurso para o INSS? Nós já viemos pedindo concurso há muito tempo. O protesto vem para fortalecer mais isso. Mas nesse momento agora, o que nós falamos é que ele se tem que resolver 2 milhões de processos, fora mais de 1 milhão de vários outros pedidos que tem lá dentro, porque não é só os processos, é revisão. Se você for ver aí, você tem quase 4 milhões de parados, travados dentro do INSS. Uma fila que se você faz você vai para a fila. Se você tem que voltar para a fila, você volta para uma fila de 2 milhões. Não é como antes, você chegava lá no INSS e você resolvia. O funcionário estava lá para resolver. Ali na porta de entrada do INSS. Então, isso acabou. Apostando numa tecnologia que não está preparada, o país não está preparado, eles pegaram todas as pessoas e colocaram numa fila sem fim. Essas pessoas com aposentadoria, pensão, 8 meses para receber uma pensão, 1 ano para receber uma pensão por morte. As pessoas passando necessidade, sofrendo em casa, vivendo de favor, passando fome com os filhos porque perdeu seu esposo ou perdeu a esposa. Então, a coisa é muito séria. E aí o governo diz, não, mas a culpa não é minha. A culpa agora, não, bota os militares, não resolve. Então, agora ele entendeu que precisa chamar os funcionários. Então, ele está chamando funcionários que vão resolver. E tem também o culto da tecnologia, né? Digitalizaram, acharam que o ser humano é substituível, aí digitalizaram os processos, só que as pessoas dão entrada com facilidade, mas depois o negócio fica empacado, não é isso? Sim. E, na realidade, o que eles fizeram? Nós trabalhava, uma agência trabalhava média 12 horas, de 10 horas aproximadamente. Então, você entrava ali durante o dia com o processo, correto? Aí botou virtual. Você entra com o processo dia e noite. O virtual, você entra com... Muita gente vai para a agência, tá? Porque não sabe... Mas, e agora foi para os escritórios e tal. Então, o advogado percebe e muitas vezes de noite está jogando os processos. Então, 2 milhões... que já não é mais 2, daqui a 3, a 4, a 5, porque é muita gente entrando, entendeu? E aí a tecnologia não responde, porque do outro lado tem que ser o ser humano, a pessoa, para poder fazer. Por isso que a gente pede concurso público, porque para poder fazer e garantir, porque afinal é a garantia de direitos, é um direito das pessoas. As pessoas contribuem para ter o direito de receber sua aposentadoria, sua pensão, seu auxílio-doença. E vocês já falaram da questão da reforma, que já tirou meio mundo de direito das pessoas, mas até o que restou, eles não têm tido acesso. E a gente pedia
emprego, a gente pedia concurso público, porque é servidor público que faz e nada. E o governo baixou uma medida que não tem concurso. Ele não vai resolver. Hoje, você chega numa agência que tinha 30 servidores, tem 3, tem 4, porque essa reforma da Previdência que perseguiu o servidor público fez com que os servidores públicos que já tinham seu tempo se aposentassem, fossem para casa. Olha que ironia, né, Luiz? Os parasitas fazem falta. Aí agora chama de parasita, está fazendo falta. Sim, porque o servidor público é trabalhador, comprometido com a sociedade. Não é feito ele, feito Guedes, que ele sim é um parasita, que vive de lucros. Parasita é aquele que vive sugando só daquilo que ele não produz. E o Guedes não produz nada. Ele vive de lucro, e aí agora ganhou, aí está aí nesse ministério aí, fazendo todas as possibilidades para que aqueles que sempre trabalhou no lucro com ele possam ganhar ainda mais. Essa é uma realidade. Essa é a realidade que está acontecendo no nosso país. Aí ele diz que não tem concurso. Não tem concurso, mas tem venda das estatais. Então, essa é uma destruição. Então, diante disso, os trabalhadores no Brasil do INSS estão convocando você que é uma pessoa que tem seu direito, você que não recebeu o seu direito, que está esperando o seu direito, a gente precisa abraçar o INSS. A gente precisa... O INSS não é do governo. O INSS é seu. O INSS é nosso, de cada um da gente que contribui para o INSS. Então, o INSS é dos trabalhadores, o INSS é de toda a população. Então, você está convidado. Amanhã, na Mário Melo, aqui em Pernambuco, nós vamos ter um grande ato a partir das 11 da manhã. Um ato público. No Brasil todo, amanhã está acontecendo isso. Um abraço ao INSS, a defesa do INSS contra esse caos que foi instalado por esse governo que não quis ouvir os trabalhadores. É por isso que eu digo, quem resolve o INSS é o funcionário do INSS. Aí alguém disse para mim, mas por que vocês não resolveram? Porque se aposentou todo mundo, porque o governo perseguiu os trabalhadores. E aí está faltando servidor. É isso, por isso. Então, tem que contratar servidor e, para resolver esse momento agora de caos, tem que chamar os aposentados que vão fazer, que têm expertise e vão fazer as aposentadorias, as pensões, o auxílio maternidade, todos os benefícios que realmente você, ouvinte, está precisando e nós queremos que você receba e receba logo. Então, está convidado amanhã. Nós vamos estar desde as 7 da manhã nas agências, fazendo pequenos atos pinga-fogo, e às 11 na Mário Melo, e você está ali lá no prédio do INSS da Mário Melo, Gerência Recife, você está convidado para estar lá, convidada para estar lá. E, Schneider, além de se manifestar coletivamente, o que é que quem está esperando nessa fila gigantesca pode fazer? Eita, pergunta difícil, Maria Pergunta de 1 milhão de pessoas, não é de dólares, não. Eduarda, tudo que Luiz colocou aqui eu vejo como a principal saída, porque a gente pode judicializar os processos, entrar com uma enxurrada de mandados de segurança, mas só o coletivo, de fato, vai pesar e vai pressionar o governo para que ele tome alguma atitude. Enquanto existem atitudes individuais, né? Pequenos focos de fogo, isso não incomoda. Agora, se a gente toca fogo verdadeiramente, a história é diferente. A gente chama atenção para o problema da população. Luiz colocou muito bem aí a questão de ausência de servidores. Na Mário Melo, recentemente, eu fui fazer um protocolo, tinha 2 servidores. A gerente e uma outra, que era um assistente lá, quando era uma agência gigantesca, não era, Luiz? Porque a gente tinha uma infinidade de servidores para atender. A gerente atendendo no balcão. A gerente atendendo no balcão, exatamente. A gerente atendendo no balcão. A gerente da agência atendendo todo mundo em todos os lugares. Então, como é que ela vai dar conta de uma demanda absurda? O restante é estagiário, que não tem conhecimento técnico para fazer absolutamente nada, que vai lá digitalizar processo, etc. Então, as coisas não andam. Assim como aqui na Mário Melo, que é a maior agência, a gente não tem servidor público, imagine nos outros estados, né, nas cidades pequenas, no interior. Então, a situação é muito crítica. E algo que a gente tem que também levantar é o seguinte, a gente está discutindo reforma da Previdência desde fevereiro de 2019, vamos fazer 1 ano agora. O governo não sabia disso, Luiz?
16 mil servidores faltando. Eu acho que foi, eu não sei se foi a AGU que alertou já em 2018 para a situação, não Tinha foi? que fazer concurso. A Anfip já vinha falando, emitiu nota recentemente, já sabia que ia ter esse déficit de servidores, isso a gente já vem discutindo há muito tempo. É uma dúvida que a gente tem frequentemente com esse governo, se é uma questão de incompetência ou se é uma questão propositada, né? Muitas vezes a gente se pergunta se esse governo, se é uma questão, se faz de propósito ou se é uma questão de incompetência mesmo. Ele colocou para ser presidente do INSS o cara que defende a privatização do INSS. Agora, há 2 semanas atrás, o cara que defendia uma das maiores vozes, entendeu? Ele agora é o presidente do INSS. Então, às vezes, talvez não seja incompetência, não. Pois é, Luiz, mas ao mesmo tempo... uma competência para o mal. Mas, ao mesmo tempo, uma parte dessa população que fica descoberta de direitos com a reforma da Previdência não tem renda para fazer plano de previdência privada, que é o que a gente poderia pensar, né? Não tem renda para fazer plano de previdência privada. Então, às vezes, é simplesmente saber que vai jogar a população no fogo mesmo, né? Mas, Eduarda, as pessoas, e eu converso com várias, até que ganham salário mínimo, às vezes acredita, pela propaganda, que investir 20, 30 reais numa previdência privada, que a gente sabe que não vai repercutir em absolutamente nada no futuro, é positivo. Então, as pessoas, às vezes, fazem esses planos que não vão repercutir em nada, pagam dinheiro que não tem, achando que vai ser melhor do que o INSS, já que o INSS vai quebrar em algum momento, ou vai ser privatizado. Eu até vejo que essa situação toda é uma plantação de, olha, o INSS não funciona. Do jeito que está, não funciona e a gente precisa, de fato, privatizar, a gente precisa mudar a estrutura. Como se suspeitou que foi feito com o Enem esse ano, né? A mesma suspeita em relação ao Enem, que fizeram de tudo para mostrar que o Enem não dá certo, para ver se volta ao modelo anterior, que era um modelo que garantia mais o acesso das elites locais às universidades locais. Né? Então, é uma coisa que a gente precisa pensar. Eu acho que esse caso da Previdência, da fila do INSS, é interessante para o ouvinte fazer essa relação entre o que significa o desmonte do Estado, não é? O ataque ao serviço público e como é que isso repercute concretamente na sua vida cotidiana. Porque é isso que está acontecendo com a Previdência, com o INSS, como é que isso acontece também com a educação, com a saúde, em todos os âmbitos da vida, né? Isso não é um caso isolado. Dentro disso, o que a gente pensa é que o momento econômico ele tem muitos riscos, né? A gente está vendo aí não só o desmonte do Estado, mas também das empresas, né? O tecido produtivo está sendo corroído, né? Do ponto de vista dos investimentos, né? Em função da falta de expectativa também de retomada diante desses problemas que estão acontecendo do ponto de vista político, né? Que nós não temos... O agente econômico, né, o investidor, ele não tem muita clareza, né? E aí ele não vai investir, ele não vai contratar empregados, não vai implantar suas fábricas, né? Porque falta essa clareza. E aí o nosso colega chamou a atenção para o mercado, né, o grande mercado, não é, que é o jogo de apostas, né, do mercado financeiro, que é o que está ganhando hoje. É quem ganha. Não é? Que é o Ibovespa, você joga, que não representa necessariamente investimentos produtivos. Né? Então, hoje a sociedade está se movimentando muito aí em função da Bolsa, ou seja, a Bolsa atingiu tantos mil, né, pontos, nós estamos caminhando para alguma coisa melhor. Na verdade, é preciso a gente analisar de forma mais profunda, não é, com relação ao problema da desestruturação econômica, da desintegração econômica das empresas, não é, do emprego também, a desestatização, que é um outro processo muito forte, né, a privatização de forma não adequada, muitas vezes, de forma não estratégica. Não é? A desnacionalização também é um outro ponto, ou seja, a entrada de empresas ou a venda de empresas, onde a gente perde o poder de comando. Né? Então, a gente tem aí... E a desindustrialização, que a gente sabe que é um processo, as indústrias na região Nordeste, no Brasil todo, ela vem sofrendo um processo e uma transformação que a gente vê para os empregados saindo das unidades mais estruturadas e se tornando Uber. Uber esse que vão ter, na verdade, pessoas que vão ter Uber ou Eat Uber, né? Os rapazes que vendem, as moças... as comidas, né, nos aplicativos. Os, entre aspas, empreendedores brasileiros. Os, entre aspas, empreendedores que não vão ter como contribuir. Quando a gente volta para a questão previdenciária, como é que esse pessoal que está entrando, né, em geral são pessoas muito jovens, vão contribuir 20 anos ininterruptamente
para conseguir uma aposentadoria de um salário mínimo. Aos 65 anos de idade. Então, aos 65 anos de idade. Então, o que a gente observa é que não houve, por parte, né, da elite política brasileira e da elite econômica, uma sensibilidade para se pensar no modelo de desenvolvimento da economia inclusivo, não é, que geraria muito mais efeito. A gente sabe que uma pessoa empregada, um idoso ou um jovem com um salário adequado, sem estar na informalidade, ele gera efeitos positivos para a economia e permite a retomada, né? Ele faz parte do processo econômico. Então, o que faltou nessa reforma, e quando a gente pensa essa reforma é no longo prazo, né? Porque os efeitos a gente vai sentir, a gente está sentindo agora, né? Esse efeito aí da desestrutura operacional do sistema, mas os efeitos mais nocivos vão ser no longo prazo, né? Onde a gente vai ter uma geração, na verdade, é quase que uma tragédia humanitária, né? Uma geração de zumbis nas ruas, esse é o futuro, né? Sem conseguir se aposentar. E aí, quando a gente pensa, os idosos, a gente não vê idosos na rua, porque hoje eles estão relativamente amparados, né? Eu tenho um dado do IPEA que diz que apenas 7% da população idosa está abaixo da linha da pobreza. Hoje nós temos aí grande parte dos idosos dentro do sistema previdenciário. Pelo contrário, né? Alguns são até arrimo de família, né? Alguns idosos são a única renda da família. Quando nós temos uma crise econômica, eles voltam, na verdade, vão dar sustentação aos seus filhos, aos seus netos. Quando eles morrem, todo mundo fica desamparado. Pois é, então esses idosos, eles têm uma função muito importante, essas aposentadorias dentro da economia, algo que não foi muito bem analisado. A reforma era para o mercado, era para atender o mercado, esse mercado aí voltado para essa roleta, né, que é um sistema de sorte, né, no sistema financeiro, na verdade, né, não é um investimento falando de mercado orientado. Ana, falando de mercado, o que você diz? Esse Deus da Bolsa que ele está querendo criar. A Bolsa é como se fosse um Deus, mas que só é para os ricos, né? Sim. Não é um Deus dos pobres, né? Quando ele diz, não, porque a Bolsa está alta, o dólar pode ser alto, mas a Bolsa é grande, e agora, eu acho que você comentou, deve ter comentado sobre isso antes. Agora, antigamente a empregada doméstica podia ir para a Disney. E isso era um problema. Isso era um problema. Quer dizer, porque a Bolsa era baixa e a empregada podia ir. Agora a Bolsa é alta para a empregada não poder ir. Que loucura é essa? O Deus da Bolsa, que não é em tese, ele coloca a Bolsa como se fosse endeusando a Bolsa, como se ela fosse tudo, mas para o rico, porque o pobre não tem acesso. Sim, sem dúvida. Eu queria para não deixar o pessoal de casa muito deprimido na hora do almoço, a gente sabe mesmo que eles querem dar a Bolsa e tirar do bolso da gente, né? A gente pensar os efeitos disso que você chama a atenção, Ana. Schneider mostra esses efeitos no curto prazo. Esses efeitos já estão acontecendo, né? Já vem acontecendo. Essa fila no INSS é só o sintoma, vamos dizer assim, a ponta do iceberg, né? No médio e no longo prazo, isso deve vir na forma de uma grande enxurrada. Da gente pensar que tipo de reação coletiva isso pode gerar, não é? Porque, afinal de contas, as pessoas... foi apresentado às pessoas um cenário sem alternativas. Né? A visão de que... Tem um historiador inglês chamado Perry Anderson que diz que o neoliberalismo... Ele tem uma ideia muito interessante, que diz que o neoliberalismo ele foi disseminado não baseado na ideia de que ele era uma coisa boa, mas baseado na ideia de que não havia alternativa a ele. Isso é uma coisa muito forte. De fato, as pessoas compram a ideia de que não há alternativa, de que esse mundo sombrio que está se apresentando, e que é uma tendência global, não é uma tendência só brasileira, é um mundo sem... que a gente não tem como escapatória, que a gente não tem como construir outra coisa. Mas não é verdade, porque a história é uma construção. E a história é uma construção coletiva, não é? Então, como é que a gente pode pensar de que maneira esses efeitos que a gente vai sentir, a gente já está sentindo muito rapidamente, essa desconstrução dos direitos sociais que o Brasil viveu no último ano, foi muito rápida, os efeitos estão se apresentando muito mais rapidamente do que a gente poderia imaginar. Que tipo de reação isso pode provocar no curto, no médio e no longo prazo? Será que vocês poderiam comentar um pouco isso?
Fala a reação das pessoas. Olha, eu queria mencionar aqui a questão dos coletivos, né? E das comunidades, né? Em questionar esses elementos, esses valores, né, que estão sendo passados, essas políticas, né? Eu acho que os movimentos sociais eles têm um papel fundamental. Os movimentos associativos das entidades de classe, por exemplo, eu represento também a Associação Brasileira dos Economistas pela Democracia. Hoje temos mais de 500 economistas ligados a essa associação, dos mais brilhantes do país. Né? Então, são pensadores, e aí temos também, essa associação ela está ligada dos juristas, dos médicos, existe também a dos médicos pela democracia, a dos juristas pela democracia. Então, são várias instituições hoje que estão se movimentando no sentido de questionar e de propor. Na verdade, não é destruir o que está sendo, até certo ponto existe aí algum caminho, mas propor diálogo, né? Então, esse é o caminho, eu acho que o caminho é sempre pela democracia, é sempre através do diálogo estruturado, organizado, e aí é preciso que a gente se organize. Nós conseguimos derrubar muitos dos pontos levantados na reforma da Previdência, como, por exemplo, a capitalização. Né? Os movimentos sociais, como, por exemplo, a ABED, teve também... A gente tem que colocar que nossos movimentos tiveram algum efeito, né? Então, alguns efeitos nocivos que estavam dentro do projeto inicial, eles foram retirados. O BPC, por exemplo, havia lá um distrato muito grande com relação rural, ao BPC. Ia ser desnaturado. O rural, quer dizer, então, muitos elementos, eles a diferença que ia ser abolida completamente em relação à aposentadoria feminina, exatamente. Né? A mulher teria que se aposentar com mais tempo, conseguimos reduzir, quer dizer, então houve, na verdade, alguns ganhos positivos, sem dúvida nenhuma, é uma reforma duríssima, como a gente ressaltou aqui, para os menos favorecidos, né? Sobretudo para a população que ganha até um salário mínimo e que não está e não tem condição de entrar no mercado formal, não é de forma ininterrupta, né? Então, é um ataque frontal a essas pessoas, porque elas vão ter que passar mais tempo, trabalhar 40 anos de serviço, com 62 para a mulher e 35 anos para a mulher, 40 anos para homem, com idades mais avançadas. Então, essa combinação aí nos leva a um cenário muito complicado no longo prazo, né, dos entrantes hoje, né, de quem está dentro, de certa forma, tem alguns direitos adquiridos, não é? Então, ela foi mais amena a reforma. Então, o que eu queria dizer é que esses movimentos, eles são muito importantes em reverter ou desacelerar ou questionar esses processos autoritários, não é, que vem aí dentro e a reboque de um liberalismo extremado e autoritário, e é preciso a sociedade reagir através dessas instituições. Então, um dos nossos papéis é esse. Por exemplo, o Papa Francisco hoje tem um movimento muito interessante de revisão, inclusive vai ter agora um grande evento em março, estão indo alguns membros da ABED, que vão se juntar a essa discussão sobre quais os novos caminhos que a economia deve traçar. Então, a gente tem que olhar do ponto de vista positivo, né? Eu acho que não é sair daqui, a gente tem que fazer um bom diagnóstico, né, da situação atual e para onde nós estamos caminhando. Na verdade, não é uma situação favorável, tá? A gente está caminhando para uma catástrofe humanitária, né, do ponto de vista social, sem dúvida nenhuma. Não tem como a gente dizer que não. Mas é preciso a reação. E aí e de repente, da reação pode vir revisões desse processo. Pedir para vocês os comentários finais, que a gente está caminhando para o fim. Concordo plenamente com a Ana, que é o que também Luiz já colocou, é a união. É o momento de união, a velha frase, né, da união faz a força. A gente também, enquanto entidade, a OAB, teve reunião agora, semana passada, com o novo presidente do INSS, para tentar discutir, para tentar melhorar de forma administrativa, com o diálogo, porque é isso que a democracia exige, o diálogo, a construção de novas ideias e tentar fazer com que o governo, pelo menos, amenize o que já está aí construído. Países envolvidos como a França, por exemplo, têm políticas de inclusão de idosos no mercado de trabalho, já que eles precisam trabalhar mais, que tenham políticas inclusivas, o que não aconteceu. Então, tudo isso é uma luta para tentar amenizar o que já está aí posto com a reforma previdenciária. Mas tem caminho, lógico, é difícil, concordo com a Ana. O caminho é árduo, mas a gente precisa de muita união e de muita movimentação dos sindicatos, não é, Luiz? É verdade. A gente dizer para você que a gente não pode perder a esperança. A gente não pode
não pode esperar 20 anos como o Chile esperou, onde as pessoas perderam tudo, a previdência, passaram a passar fome, necessidade, e hoje está estourada, porque a imprensa aqui do país não mostra, mas existe uma crise muito grande, uma revolta muito grande, de meses já lá no Chile, porque as pessoas estavam na miséria. Nós não podemos permitir que as pessoas do Brasil sejam levadas à miséria para poder reagir. A gente precisa reagir de forma pacífica para que o governo entenda que precisa garantir o direito da população. Então, todos nós, você está convidado para estar conosco amanhã, no ato, às 11 horas da manhã, na Mário Mello. Gente, muito obrigada. Hoje a gente fica por aqui. Esta foi a edição do dia 13 de fevereiro de 2020, que teve a produção de Ivana Fechini, com a colaboração de Guilherme Falcão, na divulgação nas redes sociais, Alex Demorrier e Larissa Evelyn Rodrigues. Os trabalhos técnicos foram de Marco da Lata. Acompanhe também o programa Fora da Curva nas redes sociais, porque a gente continua divulgando por lá muita informação que você não encontra por aí. Até a próxima e muito feliz de estar de volta. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.